Bom, pessoal, vamos responder mais exemplos, certo? De EDOs de segunda ordem pelo método de coeficientes indeterminados. Meu primeiro exemplo, y duas linhas mais 9y é igual a t ao quadrado vezes y elevado a 3t mais 6. Então, primeira coisa, pessoal, a gente resolve a parte homogênea, né? Então, minha equação aqui auxiliar, r ao quadrado mais 9 igual a zero, calculando o valor de delta, b ao quadrado, então b é zero, né? Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é 9. Então, meu delta é igual a menos 36, certo? Quando meu delta é negativo, a gente precisa achar o valor de alfa, né? Que é menos b sobre 2 vezes a, e o valor de beta, que é a raiz de menos delta sobre 2 vezes a. Meu alfa vai ser igual a zero, porque meu b é zero. E meu beta vai ser igual a raiz de 36, é 6, né? Dividido por 2, 3. Então, meu beta é 3. A gente viu que uma solução de um delta negativo, né, é C1, né, vezes y elevado a alfa t, sendo que como meu alfa é zero, vai ficar y elevado a zero, que dá 1. Então, não precisa botar. Vezes o cosseno de beta t, ou seja, 3t, mais C2, y elevado a alfa t, que vai dar 1, né? Então, não precisa multiplicar, colocar, vezes o seno de beta t. Então, seno de 3t. Então, essa aqui é a solução da minha parte homogênea, que a gente vai utilizar, né, só no final. Então, qualquer dúvida, pessoal, disso aqui, certo? É só voltar na aula 14 de EDO, que vai estar tudo explicadinho, certo? Agora sim, vamos responder a parte não homogênea, a parte parcial. Isso porque meu g de t é diferente de zero, né? Meu g de t é t ao quadrado vezes y elevado a 3t mais 6, certo? Então, quem vai ser minha solução parcial? Utilizando, né, as relações que a gente viu na última videoaula, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, ou seja, a t ao quadrado mais bt, né, mais c, que multiplica y elevado a 3t, né, mais d, certo? Então, eu vou distribuir, certo? Esse y elevado a 3t, então vai me restar at ao quadrado y elevado a 3t, mais bt y elevado a 3t, mais cy elevado a 3t, mais d. Então, essa aqui é a minha solução parcial, mas eu preciso achar esse valor de a, b, c e d, certo? Então, a gente precisa derivar uma vez, né? E derivar pela segunda vez. Então, aqui, né, eu tenho a derivada por produto. Então, derivada do primeiro, então é t ao quadrado. A derivada dá 2t, né? Então, 2at. Repito o segundo. Mas, agora eu repito o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de y elevado a 3t, esse 3 passa multiplicando, e eu repito o y elevado a 3t. Agora, essa derivada do produto aqui, eu vou ter mais derivada do primeiro, então derivada de t é 1. Então, mais b y elevado a 3t, certo? E agora, repito o primeiro, né? Vezes a derivada do segundo. Derivada de y elevado a 3t, o 3 passa multiplicando. A derivada disso aqui, y elevado a 3t, né? O 3 passa multiplicando, ou seja, mais 3cy elevado a 3t. E a derivada de uma constante é zero, certo? Feita a nossa primeira derivada, agora a gente vai para a segunda.
Então, aqui eu tenho um produto também, a derivada do primeiro. Então, derivada de t é 1, então eu vou ter 2a epsilon elevado a 3t, né? Mais a derivada do segundo. Então, repete, né? AT, derivada de epsilon elevado a 3t, o 3 passa multiplicando. Então, eu vou ter 6AT epsilon elevado a 3t, certo? Agora, essa derivada aqui, por produto também. Derivada do primeiro, a derivada de t ao quadrado, o 2 passa multiplicando. Então, mais 6AT, certo? Repito o segundo, né? Pronto. Mais. Agora, derivada do segundo, repetindo o primeiro. Então, eu vou ter AT ao quadrado, certo? Epsilon elevado a 3t, e esse 3 passa multiplicando. Então, como eu já tinha um 3, né? Vai ficar 9AT ao quadrado vezes epsilon elevado a 3t. Agora, derivada de epsilon elevado a 3t, esse 3 passa multiplicando. Ou seja, eu vou ter 3b epsilon elevado a 3t, certo? Agora, essa outra derivada por produto, derivada do primeiro é 1, ou seja, mais 3b, repito, a segunda, epsilon elevado a 3t. E agora, derivada do segundo, e repito a primeira, ou seja, bt, né, epsilon elevado a 3t, o 3 passa multiplicando 3, ou seja, mais 9bt vezes epsilon elevado a 3t. E a derivada de 3c epsilon elevado a 3t, o 3 passa multiplicando. Então, mais 9c epsilon elevado a 3t. Então, pessoal, é realmente um pouquinho cansativo, mas é a única forma, certo? Então, no caso, né, vocês podem optar por que método utilizar, variação de parâmetros ou coeficientes determinados. Mas se na prova ele pedir coeficientes determinados, vocês vão ter que fazer, certo? Então, a gente pode dar uma reorganizada, né? Porque eu sei que aqui, ó, eu tenho, vou repetir, 2a epsilon elevado a 3t. Eu tenho 6AT epsilon elevado a 3t e 6AT epsilon elevado a 3t, ou seja, 12A vezes t epsilon elevado a 3t, certo? E eu tenho aqui mais 9AT ao quadrado vezes epsilon elevado a 3t, né? Eu tenho, ó, 3b epsilon elevado a 3t mais 3b epsilon elevado a 3t, ou seja, mais 6b epsilon elevado a 3t, mais 9bt epsilon elevado a 3t, mais 9c epsilon elevado a 3t. Então, deu para a gente dar uma enxugada aí, né? E agora, certo? Marcando as três equações que a gente vai utilizar. Então, YP, né? YP', e essa minha Y duas linhas. Sendo que a gente não pode esquecer que a gente precisa pegar os coeficientes. Então, Y duas linhas está sendo multiplicado por 1, Y está sendo multiplicado por 9, certo? Então, a gente não pode esquecer desse 9. E minha Y' é 0, ou seja, eu não vou ter Y' dessa minha parte da solução. O que a gente vai fazer agora, igual na última videoaula a gente aprendeu, colocar em evidência, certo? Então, pessoal, nessa questão de botar em evidência, eu vou botar separado, certo? Então, primeiro essa parte, depois esse meu 6. Então, vamos lá. Com calma, a gente consegue. Então, t ao quadrado, epsilon elevado a 3t, certo? Igual. Então, eu vou botar em evidência, primeiro, eu vou botar o t ao quadrado, epsilon elevado a 3t, certo? Então, tudo que estiver sendo multiplicado por isso, a gente coloca
aqui. Então, aqui eu tenho A vezes 9, então 9A. E aqui zerou, né? E agora aqui, na minha solução, certo? Eu vou ter também, ó, 9A e somente, certo? Agora, eu vou colocar em evidência t epsilon elevado a 3t. Então, aqui, ó, eu tenho mais 9b e só, né? Mais nada. Aqui zerou. E aqui eu tenho 12A, ou seja, mais 12A. Eu tenho mais 9B e só, certo? Mais, e agora eu vou colocar em evidência epsilon elevado a 3t. Então, aqui eu tenho C, né? Vezes 9, ou seja, 9C, certo? Aqui zerou, e aqui eu tenho 2A, certo? Eu tenho mais 6B, né? E eu tenho mais 9C. Então, pessoal, coloquei em evidência. Então, a mesma regra do minha primeira videoaula, funções iguais, a gente iguala com a coeficiente. Funções diferentes, a gente vai igualar a zero. Então, aqui eu tenho 18A igual a 1. Então, ele já está me dizendo que A é igual a 1 sobre 18, certo? Se eu sei que A é igual a 1 sobre 18, eu sei aqui, ó, que 18A, não é isso? Na verdade, 18B, né? Certo, pessoal? 9B mais 9B, 18B, é igual a menos 12A. Então, pessoal, eu passo a ter 18B, né? É igual a menos 12 vezes 1 sobre 18. Ou seja, eu tenho que B é igual a menos 1 sobre 27, pessoal. Porque 18 vezes 18 dá 324. Então, 12 sobre 324, simplificando, né? Dá menos 1 sobre 27, certo? Então, já achei o meu valor de A, o meu valor de B. E aqui, ó, também eu vou igualar a zero porque é função diferente. Então, 9C, né? Mais 9C, mais 2A, mais 6B, igual a zero. Então, 18C mais 2 vezes A, ou seja, pessoal, eu vou ter 2 sobre 18. Então, mais 1 sobre 9, não é isso? Mais, na verdade, menos, né? Porque B é menos 1 sobre 27, então menos 6 sobre 27 igual a zero. Então, 18C, né, é igual a 6 sobre 27 menos 1 sobre 9. Então, aqui eu posso simplificar, né? 27 por 3 dá 9. Então, eu vou ter 2 sobre 9 menos 1 sobre 9. Ou seja, pessoal, eu vou ficar com 18C é igual a 1 sobre 9, certo? Subtraindo aqui, frações. Então, C é igual a 1 sobre... Então, C, né, é igual a 1 sobre 162. Achei o meu valor de A, B e C, mas ficou faltando o de D, pessoal. Não é isso? O valor de D, a gente vai
pegar, ou seja, eu tenho 9 vezes D, não é isso? Então, eu vou ter 9D igual ao quê? Ao meu G de T, só do D, que é 6. Então, quem vai ser o meu D? Meu D vai ser 2 sobre 3. Então, agora eu tenho o valor de todos os meus coeficientes. Então, eu posso dar a minha solução parcial, ou seja, a não homogênea. Então, eu vou trazer de volta essa solução aqui, ó. Quem é A? 1 sobre 18, t ao quadrado. Quem é B? Menos 1 sobre 27t, né? E mais 1 sobre 162. Multiplicando epsilon elevado a 3t, certo? Mais d. Quem é d? 2 sobre 3. Então, pessoal, minha solução final da equação, minha y de t, não é isso? Vai ser minha solução homogênea, mas a minha solução não homogênea. Então, minha solução homogênea foi, lá em cima, né? A gente voltando. C1 vezes cosseno de 3t, mais C2 vezes o seno de 3t, certo? Mais, e agora eu coloco a minha solução parcial, não é isso? Ou seja, 1 sobre 18, t ao quadrado, menos 1 sobre 27t, mais 1 sobre 162, que multiplica epsilon elevado a 3t, mais 2 sobre 3. Então, tá aqui, pessoal, a solução da minha equação diferencial, certo? Então, pessoal, mais um exemplo, né? Y duas linhas menos 2y' menos 3y igual a menos 3 vezes t vezes epsilon elevado a menos t, certo? Então, primeiro passo, né? Resolver a parte homogênea. Então, minha equação auxiliar, r ao quadrado menos 2r menos 3 igual a zero. Então, meu delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 4, né? Menos 2 ao quadrado, não é isso? Então, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Então, meu delta, né, é igual a 16. Então, se eu tenho um delta maior que zero, eu vou ter duas raízes, né, como solução. A primeira vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta, então 4, dividido por duas vezes a. A é 1, então 2. E a minha segunda, menos b mais ou menos 4, dividido por 2. Ou seja, eu vou ter menos com menos mais, ou seja, 2 mais 4 dividido por 2, 3. E aqui eu vou ter menos com menos mais, então mais 2, menos 4, então 2 menos 4 dividido por 2. Então, menos 1. Achei minhas duas raízes, então minha solução, né, homogênea vai ser C1, né, vezes epsilon elevado a R1t, então 3t, mais C2 vezes epsilon elevado a menos t. Então, tá aqui minha solução, né? Lembrando que qualquer dúvida é só voltar na aula 14, certo? Minha solução para um delta maior que zero
E agora sim a gente pode resolver a minha parte não homogênea, porque meu g de t é menos 3 vezes t vezes epsilon elevado a menos t, tá ok? Então, eu tenho esse meu g de t aqui, então aplicando aquelas relações lá que a gente aprendeu, né? Eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, ou seja, AT mais B, que multiplica epsilon elevado a menos t. Então, também, igual no último exemplo, eu vou distribuir. Então, eu vou ter AT epsilon elevado a menos t mais B epsilon elevado a menos t, certo? E agora, pessoal, entra um detalhe muito importante. Lembra lá na variação de parâmetros, quando a gente obtinha um resultado, e esse resultado da minha solução parcial já existia na minha solução homogênea? Então, aconteceu aqui, ó. Eu tenho B, que é uma constante, vezes epsilon elevado a menos t. Então, aqui, ó, eu tenho uma constante multiplicando o epsilon elevado a menos t. Então, lá na variação de parâmetros, a gente desconsiderava esse termo aqui. Nos coeficientes indeterminados, não. Tá entendendo? A gente tem que fazer uma outra transformação. Então, a gente não pode desconsiderar isso aqui e também não pode esquecer, certo, de calcular. Porque se calcular dessa forma aqui, vai dar errado. Então, quando acontece isso, a gente vai fazer uma multiplicação por t, certo? Então, meu yp passa a ser at ao quadrado vezes epsilon elevado a menos t, mais bt epsilon elevado a menos t. Ou seja, agora sim eu tenho algo totalmente diferente da minha solução homogênea, certo? Então, muito cuidado com isso, tem que prestar bastante atenção, porque senão o cálculo vai dar errado, certo? Então, vamos lá. Eu vou ter que achar a minha primeira derivada e a minha segunda derivada, certo? Então, minha primeira derivada. Derivada do primeiro, ou seja, 2t, então eu vou ter 2at epsilon elevado a menos t, mais, agora, derivada do segundo, certo? Na verdade, o menos 1 vai passar multiplicando, então, menos a t ao quadrado epsilon elevado a menos t, certo? Vacilei aqui, mas como botei o parêntese, né? E a derivada agora desse aqui também é um produto, né? Então, derivada do primeiro, derivada de t é 1. Então, mais b epsilon elevado a menos t, certo? E agora a derivada do segundo, eu vou ter menos b t epsilon elevado a menos t, certo? Então, agora fazendo a segunda derivada. Então, derivada do primeiro, derivada de t é 1. Então, 2a vezes epsilon elevado a menos t. Aqui, agora, a derivada do segundo, repetindo o primeiro, né? Então, menos 1 passa multiplicando. Então, menos 2a t epsilon elevado a menos t, certo? Aqui, agora, derivada do primeiro, certo? Então, como eu tenho um menos, vai ficar menos 2at, né? Epsilon elevado a menos t, tá ok? E agora a derivada do segundo repetindo o primeiro. Então, esse menos vai vir com esse menos e vai ficar mais a, repito o primeiro, né? E a derivada de epsilon elevado a menos t é epsilon elevado a menos t, né? Com menos multiplicando. Beleza. Agora, a derivada disso aqui, o menos 1 passa multiplicando, não é isso? E aqui eu tenho mais uma derivada por produto. Então, derivada do primeiro, derivada de t é 1. Então, menos b epsilon elevado a menos t. E a derivada do segundo, o menos vai passar como mais, né? Porque menos com menos é mais. bt epsilon elevado a menos t. Então, pessoal, isso aqui é só saber derivar
por produto, certo? Então, novamente, dá para a gente dar uma reorganizada nessa minha y duas linhas, certo? Porque é sempre bom, né? Para a gente poder enxergar melhor. Então, eu vou ter 2a vezes epsilon elevado a menos t. Aqui, ó, eu tenho menos 2at epsilon elevado a menos t, menos 2at epsilon elevado a menos t. Ou seja, menos 4at epsilon elevado a menos t. Mais at ao quadrado epsilon elevado a menos t. Aqui, ó, menos b vezes epsilon elevado a menos t, menos b vezes epsilon elevado a menos t. Ou seja, menos 2b epsilon elevado a menos t. Mais bt epsilon elevado a menos t. Então, agora, né, lembrando, né, é bom a gente sempre marcar. Então, a gente vai utilizar essa aqui, né, essa aqui e essa aqui. A gente marca para não confundir. Agora, a gente vai lá na equação e pega os coeficientes. Então, y duas linhas está sendo multiplicado por 1, y' está sendo multiplicado por menos 2. Então, eu venho aqui, ó, menos 2, não é isso? Volto aqui, y está sendo multiplicado por menos 3. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora é colocar em evidência. Então, meu g de t, né, menos 3t epsilon elevado a menos t, igual. Então, primeiro vamos colocar t ao quadrado epsilon elevado a menos t, certo? Então, eu tenho menos 3a e menos a vezes menos 2 mais 2a. E aqui eu tenho mais a, certo? Mais, e agora t epsilon elevado a menos t em evidência. Aqui eu tenho menos 3b, certo? Aqui eu tenho menos 4a. E aqui eu tenho mais 2b. Aqui eu vou ter menos 4a, não é isso? E mais b, certo? E agora, colocando em evidência, epsilon elevado a menos t. Então, aqui eu não tenho nada, certo? Aqui eu tenho menos 2b. Aqui eu tenho 2a, né? E menos 2b. Então, coloquei em evidência aquele mesmo processo, funções diferentes a gente iguala a zero, funções iguais a gente iguala ao que estiver multiplicando, certo? Então, aqui eu vou ter menos 3a mais 3a igual a zero. Aqui eu vou ter menos 3b mais 3b menos 8a igual a menos 3. E aqui eu vou ter menos 4b mais 2a igual a zero, certo? Então, aqui vai zerar, certo? Não me serviu de nada essa equação aqui. Aqui, ó, 2a é igual a 4b, então a é igual a 2b, certo? Aqui eu tenho que menos 8a é igual a menos 3, então a é igual a 3 sobre 8, certo? Se a é 3 sobre 8, quem vai ser b? Certo? Então, b vai ser 3 sobre 16, não é isso? Porque o 2 passa multiplicando o 8. Então, achei o meu valor de A e o meu valor de B. Então, minha solução parcial, né,
minha solução parcial vai ser 3 sobre 8 t ao quadrado epsilon elevado a menos t, mais 3 sobre 16 t epsilon elevado a menos t, certo? É exatamente isso aqui, ó. Só fiz substituir A e B. Então, se eu achei minha solução não homogênea, a minha solução parcial, eu posso dar a solução da minha equação diferencial, que é a minha solução homogênea mais a minha solução não homogênea. Ou seja, C1 vezes epsilon elevado a 3t, mais C2 vezes epsilon elevado a menos t, mais 3 sobre 8 t ao quadrado epsilon elevado a menos t, mais 3 sobre 16 t epsilon elevado a menos t. Então, está aqui a solução de mais uma EDO, certo? De segunda ordem, utilizando o método dos coeficientes indeterminados. Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixa o like, certo? Siga o canal. Na próxima videoaula vamos fazer mais exemplos para fixar bastante essa ideia de coeficientes indeterminados. Então, até a próxima e obrigado.